de também bênção para o reino de Deus. E eu queria estar lendo com vocês o Salmo 126, o versículo 3, que diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sem dúvida alguma, é uma vitória muito grande para a vida do Diego. São 8 anos de batalha, fez um curso de História, depois foi para o seminário, e hoje encerrando, né, uma fase desse chamado de Deus para o ministério. Nós podemos louvar o Senhor do fundo do nosso coração pela vida do Diego, por esse momento, apesar de toda a situação complicada. Nós podemos agradecer a Deus pela vitória dele e rogar ao Senhor que ele abençoe grandemente a vida do Diego, da Juliana e o ministério desse servo de Deus. Vamos adorar o nosso Deus nesse instante. Maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, eu vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos em
somente o Senhor, ó Deus, é grande e merece todo o nosso louvor, ó Deus. E é isso que nós queremos fazer aqui agora como igreja, ó Deus. Louvar e exaltar o teu santo nome, ó Deus. Louvar porque o Senhor tem sido a nossa esperança, ó Pai. Exaltado seja o teu nome, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém, amém. Amém. Vamos continuar louvando. Tem como só tirar, tem um piano tocando aqui. Ele está em outro tom aqui. Aí agora deu certo. Vamos cantar aqui. Jesus, Ele vive e Ele tem sido a nossa esperança. Nós caminhamos por Ele e só por Ele. E isso traz alegria ao nosso coração. Então cante e exalte ao Senhor nosso Deus nesse momento, cantando porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos em Jesus. Nós realmente louvamos o Teu nome, ó Pai, e cantamos, ó Deus, com todo o nosso coração, ó Deus. Tudo que nós fizermos, ó Deus, tudo que nós, da maneira como nós agimos, ó Pai, é de coração para o Senhor. Recebe esse louvor, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste, nunca mais
jamais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde eu estou. E é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mais uma vez é de coração para terminar. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração, Deus, tudo que fazemos e tudo que cantamos nessa noite aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, seja exaltado e louvado através das nossas vidas, ó Deus, e através da vida do teu servo Diego, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Amém. Pastor? Bom, irmãos, hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. O Diego cresceu aqui no Jardim Augusta, né?
então também é um servo da nossa igreja que está sendo ordenado, mas porque para alguém que foi chamado por Deus para essa obra, é algo muito especial. Só quem sabe realmente o que é isso, o que é Deus falando ao coração da gente, chamando a gente, e a alegria que é a gente se preparar para servir a Deus, apesar de todas as batalhas que temos no ministério. É algo que vale a pena, é uma obra extraordinária, é um privilégio muito grande servir a Deus através do pastorado. E eu queria, então, compartilhar, lá no texto de Mateus, capítulo 9, dizer para o Diego também que é uma grande alegria poder participar também nesse momento aí, ministrando a palavra nesse culto de ordenação. O verso 35 ao verso 38 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Uma expressão de Jesus Cristo aqui, que é uma realidade em todo o tempo, né, da história da própria igreja, é o que ele diz aqui, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O campo realmente para fazer a obra de Deus é o mundo todo, né? É o mundo todo. Então o campo é enorme. E dizer que a gente tem servos de Deus suficientes para dar conta desse campo, com certeza não. Então nós temos uma necessidade muito grande, né, de pessoas se prepararem para servir a Deus, tá certo? E para ocupar esse espaço que está no nosso mundo, essa necessidade tão grande de pessoas que se coloquem na mão de Deus para servir-o de todo o coração. Mas eu queria olhar para esse texto e pensar algo muito interessante. Apesar de Jesus falar que o campo é grande, poucos são os trabalhadores, a gente não pode, por causa disso, esquecer de algumas coisas que está aqui nesse texto, que tem a ver com o pastorado. E não é para chamar, então vem, você está com vontade de vir, venha. Não é isso que ele fala. Ele tem outro caminho aqui. E quando você olha o texto, é interessante que essa expressão de Jesus, a respeito da questão que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, vem de um momento em que ele olha para a multidão. Lá no versículo 36, assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então eu diria basicamente o seguinte: esse mesmo sentimento que Jesus teve, quando ele olha aquele povo todo, quando eu olho para o nosso país, né, milhares de pessoas, milhões de pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que estão se perdendo, que estão morrendo, que estão adoecendo, e a grande necessidade delas, antes da vacina, de qualquer outra coisa, é o Evangelho, porque se acontecer a morte, são com Jesus Cristo. Então, essa é a grande missão da igreja, a grande necessidade da própria igreja. Mas eu acho interessante que o que leva Jesus a olhar e a pedir que possa rogar a Deus para mandar trabalhadores é porque ele olha para o povo com compaixão. Eu diria basicamente o seguinte: fazer ministério sem compaixão é impossível. É impossível. É fundamental que você tenha a perspectiva do amor no nosso próprio coração. A obra do pastorado é uma obra de amor. É uma obra de amor. Se a gente não tiver essa perspectiva de amar, logicamente com fragilidade, muitas vezes tropeçando, mas dando o nosso amor, ainda que imperfeito, ainda que limitado em certos momentos, mas não tenho dúvida nenhuma que nenhuma pessoa que vai para a obra do ministério e que não sente compaixão de pessoas sofrendo, de pessoas se perdendo, da situação de muitas vidas que estão ao nosso próprio redor, não tem como fazer ministério. É uma obra de compaixão. Eu estava lembrando aqui de umas expressões do apóstolo Paulo. Quando ele está escrevendo para a igreja de Filipos, ele fala assim: vos trago no coração. Impressionante isso, né? Eu estou orando por vocês, mas é uma igreja que eu levo no meu coração. Porque é uma obra de amor. Você fala: bom, pastor, mas a igreja de Filipos era 100%. Ajudava o apóstolo Paulo, tá certo? Uma igreja cooperava com ele. Amar uma igreja assim é a coisa mais tranquila. Mas por mais que parece que
Paulo é alguém fora da própria realidade, o que ele fala para a igreja de Corinto é algo extraordinário, gente. O mesmo que chamou ele de impostor, falou que como a figura dele era uma figura mais ou menos assim, não muito simpática, né? Que o trabalho dele não era muito legal, que ele era um aproveitador da própria igreja. Quer dizer, ofenderam para valer o apóstolo Paulo. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. É impressionante isso. Uma igreja que pisou no calo, que deu trabalho para ele, tá certo? Que ofendeu o apóstolo Paulo. Paulo não responde àquela igreja de uma maneira diferente que ele tinha com Filipos. Ele foi duro em alguns momentos, falou coisas duras para aquela própria igreja, mas nunca deixou de amar aquele povo. Até porque, se o pastor, no caminhar do próprio ministério, deixar que essas coisas o firam muito no próprio coração, vai ser meio complicado de pastorear. É muito complicado você pastorear amargurado, com raiva. Gente, momentaneamente, qualquer um de nós sente isso. Ficar irado, né, com alguém que fala alguma coisa, você vai ficar nervoso, com certeza. E isso é uma coisa que vai acontecer com todos nós, mas que isso vai criar no nosso coração uma amargura, um sentimento sobre certas pessoas, que vai afetar o teu amor no próprio trabalho, é uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado. Pastorado é uma obra de compaixão. E diria mais para vocês: quem faz a obra do pastorado sem amor, vai se cansar, vai ficar muitas vezes aí sem fé no próprio trabalho, porque o amor é uma grande força para a gente. Eu estou completando agora 35 anos de ministério, tá certo? Então, eu já tenho tempo de ministério, mais do que eu tinha quando eu terminei o curso. Eu terminei o curso com 26 anos. Eu posso dizer para vocês com toda certeza, passei algumas situações mas quero dizer uma coisa para os irmãos: não me senti em nenhum momento da minha vida, assim no sentido maior, um dia você fica lá meio cabisbaixo, para tudo, né? Pode acontecer, acontece com toda a gente, mas dizer que eu estou desgastado, que eu estou assim, sem forças, de jeito nenhum. Primeiro, porque graça de Deus me sustenta. Segundo lugar, porque quando é obra de amor, como diz Jacó, trabalhou 7 anos por causa da mulher dele, e foram poucos dias pelo tanto que ele amava. Então não tem jeito, não tem jeito. Se a gente quer encarar o pastorado, encarar as dificuldades do pastorado, só tem uma resposta no nosso coração: é amar. Você gastar tempo da sua vida tendo raiva de quem pisa no teu calo, vai dar uma maior dor de cabeça para você. E vão pisar no calo, vão chutar a canela, chutar o joelho, entendeu? Vai acontecer. Se aconteceu com o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem modelo para nós, então a gente vai apanhar. Isso é uma coisa, se olhar para o servo de Deus, todos passaram por isso. Agora, quando a gente ama, a gente consegue perdoar, consegue virar a página e consegue caminhar no próprio pastorado. Então, aquilo que Jesus olha, ele olha para a multidão, ele tem compaixão. Pastorado, gente, é uma obra de amor. É assim que a gente consegue suportar as adversidades, superar as adversidades e ficar de pé ainda com vontade de servir a Deus até o último dia da nossa própria vida. Então é isso que move o nosso coração e é isso que eu vejo aqui nessa experiência de Jesus Cristo. Segundo lugar, no versículo de número 36 diz assim: compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Gente, segundo lugar, pastorado é relacionamento. Não, meu ministério, pastor na igreja, é ser pregador. Não, então você pode ser um palestrante, mas pastorado é se relacionar com gente. Eu gosto de pregar, mas não gosto de gente, então vai ser outra coisa na vida. Não tem como. Não tem como. É lidar com ovelha, é lidar com gente. Gente de vez em quando mais difícil, outro mais tranquilo, né? Outro mais instável na sua própria vida, você vai fazer isso a vida toda. Então, se a gente não tem essa disposição de se relacionar, de estar junto com as pessoas, tá certo? De acompanhar essas vidas, porque é isso que ele está dizendo aqui. Pastoreio é dirigir, pastoreio é cuidado, pastoreio é alimento. Então, não tem como eu exercer esse pastorado se eu não tiver contato com gente. Mesmo que a gente tenha uma igreja muito grande, eu não vou cuidar de todo mundo, mas eu tenho certas pessoas que eu estou lá cuidando da vida delas. Não tem como pensar em pastorado sem alguém que cuide e que pregue.
Porque é extremamente diferente, meus irmãos, quando você participa da luta da vida de alguém da igreja, que você estava lá orando, atendendo aquela própria família, e depois eles estão te escutando você pregar. A tua palavra tem um sentido maior para eles. Então, isso é fundamental. Então, eu vejo muitas pessoas hoje, lá no seminário, quando eu dava aula no seminário, tinha muito essa questão, não, eu quero só pregar. Meu ministério é só pregação. Então, você não é pastor. Você não é pastor. Pastor é para cuidar de gente. Jesus falou assim, Jesus olhou para o púlpito e viu o púlpito vazio. Vamos chamar trabalhadores, precisa de pregadores. Não. Ele está dizendo de gente que cuida de gente. Então, isso é fundamental para a gente caminhar, para a gente entender o que está ao nosso próprio redor. Ele diz que elas estavam abandonadas, exaustas. E no contexto de Jesus Cristo, muito pior ainda, né? Porque a religião dos fariseus colocava um peso enorme sobre elas. Além do peso dos problemas que as pessoas tinham com a sua própria vida, tinha o peso da religião. Então, aquele lá, vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, é bem nesse contexto, uma religião que, em vez de aliviar, no bom sentido de que Deus está cuidando, era uma religião que colocava peso. Então, isso era muito complicado. As pessoas estão perdidas, quem deveria cuidar não cuida, né? Coloca mais peso sobre elas. Então, aí, a religião dos judeus daquele período estava totalmente distanciada de Deus. Então, não tinha orientação, não tinha gente para mostrar qual é o caminho da própria verdade, mas, acima de tudo, você pode perceber, quando você pega lá o caso da igreja primitiva no início, era uma igreja enorme. Sabe que você acha que os apóstolos conheciam todo mundo? Lógico que não. Mas onde que eles estavam pregando? De casa em casa, né? Iam na casa, pregava. Assim, na casa tá próximo, é se aproximar, tá perto. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Nós estamos criando um período, uma turma que se entende pregador do evangelho, mas que não quer ser pastor, não quer cuidar, não quer estar próximo das pessoas, quer apenas falar o que ela tem que fazer. Então, esse é o fator. Eu posso até dar um exemplo. Quando você vai no médico que se interessa por você, você não se sente melhor? E pergunta algo mais. Tem cara que você entrega um exame, ele olha na tua cara, toma um remédio tal e vai embora. Você fala, puxa vida, né? Eu estou numa situação. Então, é isso que a gente quer. As pessoas querem atenção, as pessoas querem, nesse sentido, é uma coisa que é o pastoreio. Então, não tem como pastorear das pessoas que não querem se relacionar e não têm essa perspectiva na sua própria vida. Em terceiro lugar, quando você olha o versículo 38, ele diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu queria dizer uma terceira coisa para vocês. Vamos acabar com essa dicotomia entre trabalho e ministério. Porque Jesus falou, manda trabalhadores. O termo que ele usa aqui é trabalhadores. Ah, não, pastor, ministério não é trabalho. Lógico que é. Todo ministério é um trabalho, todo trabalho é um ministério. Todos nós. Então, essa dicotomia, tanto que quando Paulo vai argumentar que ele poderia ser sustentado para a igreja, ele diz assim, digno ao trabalhador do seu trabalho, daquilo que ele faz. Ele vai usar exatamente isso. Então, precisa acabar com essa ideia de dicotomia entre ministério e trabalho. E no caso do ministério, o que Paulo mostra para a gente? É um trabalho que tem meta, que tem disciplina, que tem estratégia. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 9. Tudo que ele fazia para chegar às pessoas. Então, é um trabalho, onde eu olho, onde eu planejo, onde eu programo, lógico, com a direção de Deus, orando para Ele, onde eu trabalho certas horas durante a semana, que é aquilo que eu devo oferecer à própria igreja. Não precisa ninguém para que eu possa bater o ponto, não. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, mas é fundamental que isso aconteça. Eu sou um trabalhador. Trabalho para Deus. Quem é que não trabalha para Deus? Todos nós. Então, a gente precisa acabar com essa dicotomia entre ministério e trabalho. É a mesma coisa. E é o que ele fala aqui, manda trabalhador. Eu quero gente que venha suar a camisa, que venha batalhar, que venha fazer as coisas debaixo da minha orientação, da minha graça, mas eu quero trabalhador. E é isso que ele está dizendo aqui, quando ele coloca essa perspectiva, né, de servir a Deus e de que Deus pudesse mandar os trabalhadores para a sua seara. Olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Eu quero dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo, para mim, é sempre um desafio, o meu ministério, daquilo que eu ainda estou bem longe de chegar. Mas é um exemplo para a gente, é um homem extraordinário, ele é modelo para todos nós de pastoreio. Diz assim no versículo 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha o que ele diz aqui no final do versículo 10. Antes, o quê?
trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Vamos ver? Paulo fundou igrejas. Eu não vou saber contar quantos foram aqui. Eu sei que foram várias igrejas. Voltou, escreveu cartas, tá certo? Discipulou pessoas. Aquele homem, você só vê ele trabalhando. Ele está lá na prisão, manda a gente que eu quero ler livro. Tá certo? Eu não quero ficar parado aqui, não. Eu quero até o final da minha vida servir a Deus. Servir a Deus. Aliás, meu irmão, a jubilação do pastor é a morte dele. Não tem outro. Não dá para falar, eu estou jubilado, agora eu parei de ser pastor. Você não para de ser pastor. É só quando você morre que você é jubilado. Aí você vai receber a jubilação no céu. Antes disso, não tem como. É o que nós somos. Vamos trabalhar até o último dia servindo a Deus. Que Ele nos conceda essa graça, essa bênção, que é um privilégio para todos nós, como Paulo teve esse privilégio. Mas ele é aquele trabalhador, trabalhou muito mais. Eu sei que foi muito mais a graça do que eu, mas eu ralei. A expressão é essa. Eu ralei no pastorado. Eu me dediquei, eu trabalhei. E quem faz isso, e a graça abençoa esse trabalho, vai produzir. Vai ser abençoado, o resultado virá. Mas eu tenho que ter essa perspectiva, que o ministério é um trabalho. É um trabalho. E nós vamos nos organizar, planejar, nos preparar, se dedicar e pedir que Deus abençoe o nosso trabalho com a graça dEle, porque assim os resultados virão. E em último lugar, eu queria ainda dizer um último aspecto que diz aqui no versículo 38, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Meu irmão, Deus gosta de usar quem Ele envia, viu? Esse negócio de voluntário no ministério, isto não existe. Ah, pastor, eu senti vontade de ser pastor, eu acho bacana ser pastor. Nossa, sempre, né? Espera um pouquinho, você sentiu o chamado de Deus na sua vida? É Deus que manda os seus profetas. É Deus que manda os seus pastores. E quando alguém é mandado por Deus, vai dar fruto. Então, o ministério, e eu diria que também na própria igreja, essa palavra voluntário precisa acabar. Isso não existe na Bíblia. Somos servos de Deus. Quem se acha voluntário, vem um dia, não vem outro dia, hoje eu posso, amanhã eu não posso, hoje eu posso, amanhã eu não posso. Né? E não tem um trabalho sério com o Senhor. E a questão do pastorado é a mesma coisa. Deus é quem envia. Deus é quem envia. Eu, por 2 vezes no meu ministério, eu tive uma questão de ficar pouco menos no ministério e mais em outra atividade. No seminário, né, que seria uma questão mais da própria ensino, e no Mackenzie também como professor. Mas eu não consegui. Eu falei, eu larguei tudo lá atrás para ser pastor. Agora eu não vou largar o pastorado para voltar lá atrás de novo. Não vou. Porque eu tenho plena convicção que Deus me mandou para o ministério. E a minha vida só tem valor se eu fizer aquilo que Deus quer na minha própria caminhada. Assim também com a vida de todos nós. E eu estava lembrando a respeito dessa questão da soberania de Deus sobre a sua igreja, como que Ele equipa a sua igreja. Se nós olharmos aí Mateus 20, o verso 23, quando Tiago e João pediram para ficar do lado direito, do lado esquerdo, no reino, ele diz assim, então lhes disse Jesus, recebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Porém, é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Gente, aonde eu vou ficar, se eu sou pastorado ou não, quem decide é Deus. Olha, eu estou interessado. Interessado não vem. Não vem. E eu acho uma coisa maravilhosa quando a gente pensa na questão de Deus mandando, né? E quando a gente tem essa convicção, é algo muito bom, é um ministério que com certeza vai ser vitorioso. Lá em Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Eu fico impressionado aqui, e eu vou dizer até pensando um pouco, talvez um erro que a gente faz agora. Como é que eles foram enviados para o ministério? Em jejum. Eles jejuaram.
Sabe qual que é a ideia disso? Senhor, é do Senhor mesmo? Eu quero que o Senhor diga. Eu quero que o Senhor prepare, porque é um momento muito sério. Enviar alguém para missões, ordenar uma vida para servir a Deus é muito sério. É muito sério. Jejuaram e oraram, e depois enviaram. Então o que falta para a gente hoje é isso, Senhor, confirma. Para nós e para Ele. Se não for, diga para Ele. Vá fazer outra coisa na vida, mas não fique aí. Porque é Ele que dirige. A gente sabe, com certeza? Não. Quem sabe é quem foi chamado. E Deus. Mas é um envio em oração e jejum, gente. É obra do Senhor. A igreja é dele. O profeta, o pastor é dele. Nós somos dele. E é Ele que envia. E quando eu estava pensando aqui um pouco nesse texto, né, essa ideia que o campo é grande e falta trabalhadores. Já viu essa ideia? Eu estou sem campo, pastor. Eu estou sem campo. Eu vou falar para você o que Paulo fez quando ele estava com um problema de campo, no certo sentido. A igreja de Corinto, meus irmãos, Paulo trabalhou e pastoreou. Você fala assim, pastor, por isso que aquela igreja foi uma porcaria, desculpa a expressão. Só deu dor de cabeça, mas em Tessalônica ele fez a mesma coisa. E é uma igreja modelo. É uma igreja que é modelo para todos nós. Então, a gente precisa entender isso. Que talvez a gente está passando hoje um período no Brasil, né, na nossa própria igreja presbiteriana, precisa mudar um pouco a nossa cabeça. Precisa mudar a nossa cabeça. O campo é enorme. Talvez falte sustento. Talvez precise muita gente hoje colocar a mão na cabeça e falar, vou ter que buscar o meu sustento. E depois a igreja cresce, talvez não precise mais. Mas campo não falta. Não falta mesmo. É enorme. E que a gente precisa olhar, por exemplo, do apóstolo Paulo. Quando precisou, ele foi lá para a labuta. Foi lá, cuidando da igreja, trabalhando. E uma luta muito grande naquele período, mas ele abriu o campo dele. Ele implantou aquelas igrejas. Porque tinha um preparo para fazer isso. Né? E a gente precisa olhar para essa realidade, dependendo da necessidade. A grande questão nossa não é campo, é recurso. Mas a gente precisa aprender que Deus manda os recursos. Assim como Paulo fez, também faz com a nossa própria vida. E esse é um desafio para todos nós. Não existe gente mandada por Deus que não tem campo. E nesse sentido também, cada vez mais na minha mente, eu coloco que a gente precisa mudar muito a nossa cabeça. Porque se nós continuarmos pensando assim, do jeito que a gente está hoje, tudo tem que ter o recurso, porque senão não vai. E eu digo para vocês, que a única coisa que eu mudaria no meu ministério é que eu continuaria trabalhando, ia terminar o meu curso, ia começar a igreja do zero. Do zero. Que a melhor coisa que a gente tem, se você tem essa oportunidade, é fazer isso. Começa do zero. E ela vai crescer, ela vai ser abençoada. Eu podia fazer isso na minha época. Hoje é mais complicado. Mas sem dúvida alguma, o que falta para nós é a visão de Deus. Se Ele envia, Ele nos usa do jeito que Ele quiser. Mas não falta campo, gente. Falta estratégia, falta visão, mas muito mais do que isso. Falta a nossa dependência do Senhor, nos abençoando no caminho que Ele quer nos dar. Que Deus te abençoe, Diego. Que você ame muito a igreja que você vai pastorear. Eu sei que relacionamento e cuidar de vidas é um ministério que você tem na sua vida de uma maneira muito grande. Que Deus te abençoe grandemente. É um dom especial que Deus te deu nessa área. Trabalhe mesmo. Rale o ministério. Planeje. E com a graça de Deus, Deus vai trazer os resultados para a sua vida. E mais do que isso, a convicção de que Deus nos chamou é a maior força para a gente enfrentar qualquer circunstância do ministério. Sabendo que se Ele nos colocou lá, é pela vontade dEle, para honrar e glorificar o nome de nosso Deus. Que Deus assim te abençoe grandemente, dê um ministério abençoado, segundo a vontade dEle e a graça dEle. Queria estar orando nesse instante. Obrigado, Pai, porque nós nos sentimos muitas vezes, ó Deus, perdidos em certas circunstâncias do ministério, mas é bom saber que a igreja é do Senhor, ó Pai. Que o nosso papel aqui é obedecer o Senhor, é pedir a Tua orientação, ó Deus, e depender do Senhor em tudo aquilo que fizermos, Senhor. Toma, Pai, a vida do Diego nas Tuas mãos, ó Deus. Derrama sobre ele, ó Pai, da Tua sabedoria,
para que ele possa crescer cada vez mais, ó Pai, no pastoreio, no cuidado, Senhor, e ser realmente, ó Pai, um servo que esteja abençoando muitas vidas, ó Pai. Seja um instrumento precioso nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa também com ele a Juliana, ó Pai, companheira, esposa, Senhor, toda a sua família que está aqui, ó Pai, que participou dessa batalha, dessa luta, e por esse momento tão alegre que temos, ó Deus, de ver alguém que foi mandado pelo Senhor, que já tem dado fruto no teu reino, Senhor, está realmente dando continuidade ao seu trabalho, ao seu pastoreio. A nossa alegria pela vida do Diego e a nossa oração pela tua bênção, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre a sua vida, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria chamar... O Rickson também, por favor. Isso, pode ficar aqui. Isso. Você vai usar isso aí? Essa palavra que nós acabamos de ouvir, a palavra de Deus, também somos desafiados nesse momento na parênese que faremos agora. São instruções para o novo pastor. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, Ele deu a sua vida pela igreja. O amor que Ele tem por nós, a alegria que estava proposta a Ele, a alegria de ser o Senhor do seu povo, cabeça deste corpo que é a igreja, o noivo dessa noiva, o levou a suportar os piores sofrimentos que alguém pode ter. Nosso padrão é Cristo, como acabamos de ouvir. E quando Ele foi assunto aos céus, Ele dotou a igreja com dons, e com dons extraordinários, oficiais extraordinários e permanentes, para reuni-la e edificá-la para a igreja. Os apóstolos, os profetas, os que possuíam o dom de línguas, de curar, de fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados, a princípio, por nosso Senhor e Salvador, para reunir o povo entre as nações, conduzindo-o à família da fé. Esses oficiais e dotes miraculosos cessaram há muito tempo, mas no presente Ele mantém o que nós chamamos de os dons ordinários ou os ministérios ordinários, e no caso nós temos presentemente o Senhor Jesus deixa para a sua igreja os ministros da palavra ou presbíteros comissionados para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar. Esses são os presbíteros docentes. Nós somos presbíteros docentes, mas também temos os presbíteros regentes encarregados de ajudar no governo da igreja, os demais presbíteros que nos ajudam, e também os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação de ofertas dos fiéis para fins piedosos, socorro da igreja. Então, esses três ofícios, o pastorado, o presbiterato e o diaconato, os três não estão em ordem de hierarquia, o primeiro o diácono, depois o presbítero acima e acima de todos o pastor. Não. Todos estão no mesmo nível de autoridade. A diferença é a obra que cada um realiza. E você será ombreado por diáconos e presbíteros. Trate-os como seus pares. Trate-os como seus conservos na obra do Senhor. E certamente você terá muitas alegrias em ver a obra do Senhor sendo realizada através do seu trabalho. O ofício do ministro da palavra, ele é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Não quer dizer, como eu acabei de dizer, somos todos no mesmo nível, mas o destaque aqui ao ministro é porque na Escritura são dados diversos títulos àqueles que exercem esses ofícios, né? O ministro da palavra é chamado de bispo, porque ele superintende o rebanho, ele está supervisionando, cuidando das necessidades espirituais do rebanho de Cristo. Ele também
como pastor, ele é chamado de pastor porque ele alimenta, dá o alimento espiritual ao rebanho, conduz as ovelhas de Cristo. Ele é ministro porque lhe cumpre ser grave e prudente, ser um exemplo para o rebanho e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Ele também é chamado de anjo da igreja, porque ele é mensageiro de Deus. Ele é chamado de embaixador, porque ele é enviado a proclamar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhe que, por Cristo, se reconciliem com Deus. Ele também é chamado de evangelista, porque ele anuncia as boas novas da salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. É chamado de pregador, porque está constituído para proclamar o evangelho. É chamado de doutor, porque expõe a palavra de Deus e, com sã doutrina, admoesta e convence os contradizentes. É dispenseiro dos mistérios de Deus, porque dispensa a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Estes títulos não identificam diferentes graus de dignidade no ofício de pastorado, mas descrevem todos o mesmo ministro. Você deve reunir na sua pessoa tudo isso. Devemos reunir, como o reverendo Carlos César disse agora há pouco, nós reconhecemos as nossas limitações, mas nós servimos ao Supremo Pastor que nos capacita e Ele te capacitará. Achamos-nos aqui, então, reunidos para ordenar mais um ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais um ministro da Palavra. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da Igreja e lhes concede os dons necessários para desempenho dos seus deveres. Acabamos de ouvir isso na pregação. Deus lhe chamou. Nós não somos voluntários. Devemos responder a Deus voluntariamente, no sentido, como o reverendo César colocou, de disposição, de amor, de empenho, desejo de glorificar a Deus. Mas quem nos chama é Deus. Você foi chamado, tenha sempre essa certeza, e é essa certeza que vai segurar o seu coração naqueles dias difíceis, naquelas noites terríveis do ministério. Mas como bem pontuou o reverendo Carlos César, o ministério, meu irmão, depois da salvação em Cristo Jesus, essa é a maior dignidade que um pecador miserável como você e eu podemos receber. Não há honra maior para nós nesse mundo, depois da salvação, do que podermos cuidar da noiva de Cristo. Lembre-se disso. A ordenação, portanto, não é que faz o ministro ou lhe dá capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício de Deus. A admissão é essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. A igreja lhe reconhece como pastor. Toda vez que um jovem vem me falar sobre o pastorado, a pergunta que eu faço: a igreja te reconhece como pastor? A igreja olha para você e diz assim: esse menino tinha que ser pastor. A igreja reconhece. O reconhecimento da igreja é muito importante. E eu fico muito feliz quando eu ouvi aqui o reverendo Carlos. Lembrou, você filho dessa igreja, cresceu nessa igreja, né? Fez alguns cabelos nossos branquearem, alguns caírem, né? Mas você cresceu aqui nessa igreja, filho dessa igreja, e a igreja olha para um filho dela, agora se tornando pastor dela. Meu irmão, isso é algo singular. Poucos de nós, eu não tive esse privilégio, poucos de nós teve esse privilégio. Lembre-se disso. A igreja que você cresceu hoje, você é chamado para cuidar dessa igreja, junto ao pastor efetivo da mesma. Então, você já está aqui à frente, não vou chamar, né? Você já está aqui à frente. Nós vamos, então, proceder às perguntas constitucionais que devem ser feitas nesse momento. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática infalível? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos breve e maior da nossa igreja como fiel exposição do sistema doutrinário ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Você também aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim.
promete sujeitar-se aos irmãos no Senhor? Declara que, segundo o conhecimento que tem do seu coração, você procurou o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo evangelho de seu Filho? Sim. Como bem ouvimos na mensagem hoje, né? Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por este motivo? Sim. Você também promete que, como cristão e ministro do evangelho, você será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e você se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do evangelho por sua conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constitui bispo da igreja? Você está pronto para tomar sobre você o cargo desta igreja de conformidade com a declaração que você fez ao aceitar o convite e promete, com o auxílio de Deus, desempenhar para com ela os deveres de pastor auxiliar ao lado do pastor titular dessa igreja, do pastor efetivo? Sim? Então, passo a palavra ao reverendo Rickson, que continuará esse momento. Vou pedir para o Diego estar se ajoelhando no instante. O pastor Rickson vai estar orando, nós vamos estar impondo as mãos. Vamos proceder à ordenação, então, do Diego. Amém. Fiel a tua palavra, Pai, e ela nos afirma que quem almeja o ministério, o pastoreio, excelente obra almeja, mas que o Senhor possa ocupar o trono do coração do Diego, Pai, a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor vocacionou, que ele seja fiel à tua palavra em tudo que ele fizer, nos seus estudos, que ele possa se dedicar completamente à sua vida, à sua igreja, que ele seja fiel à sua esposa, que a ame, assim como ele é fiel ao Senhor, Pai. Que ele possa cuidar, pastorear a tua igreja. Que ele se dedique a cada dia poder, Pai, orar com os seus filhos, poder cuidar, ensinar, se dedicar todos os dias. Mas nós sabemos, Pai, o quanto é difícil, e principalmente pelos dias que temos enfrentado. Que o Senhor o capacite, que o Senhor o santifique, que o Senhor o fortaleça todos os dias da sua vida, dando a ele, como já foi dito aqui, Pai, a certeza no coração de quem o chamou foi o Senhor, e que o Senhor está na direção, no controle de todas as coisas, Pai. Que o Senhor o proteja, que o Senhor possa amadurecê-lo a cada ano, a cada mês, a cada dia, que ele te busca, que ele se dedica aos estudos, que ele seja edificado, Pai, todos os dias na dedicação do ministério que o Senhor separou na vida dele. Que o Senhor abençoe o seu casamento, assim como a sua esposa, a Ju, que ela seja uma ótima auxiliadora nesse ministério, para poder ajudar o Diego naquilo que o Senhor o chamou para fazer, que é pastorear, Pai. Que o Senhor o abençoe. Abençoe também a igreja que está aqui recebendo ele como pastor, que essa igreja seja submissa a ele enquanto ele for fiel ao Senhor, Pai, e que essa igreja também possa crescer em números e ser edificada também pela palavra do Senhor, pregada pela boca do teu servo, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa protegê-lo, que o Senhor possa santificá-lo e capacitá-lo no ministério que o Senhor o vocacionou. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
Essa última canção fala que nós queremos ouvir a voz do nosso Deus, que nós vamos marchar ouvindo essa voz. Através da voz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós marcharemos com coragem. Vamos cantar? Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre seja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então manda-me
Diego. Oremos. Pai, privilégio, Deus, poder estar aqui e entender que é um chamado Teu, Pai. Me capacite, Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus. Que as pessoas possam ver o Teu nome em mim, não mais o meu. É isso que eu te peço na minha família. Ó Deus, no meu ministério, que as pessoas vejam o Senhor, ó Pai. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja todo. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Vou chamar a Ju. Eu quero pedir que você ore pela Ju. Obrigado, amor. Você estava nas crises, né, amor? A solidão, muitas vezes, as dificuldades do seminário no grego. Você estava sempre lá. Obrigado, amor. Isso é muito importante para mim. Continue comigo sempre. Me ajude a servir melhor. Esse é o meu maior pedido. Eu te amo muito, viu? Que a gente possa caminhar esse ministério para o Senhor. E eu quero agradecer, e eu sei que o pastor tem problema com amnésia, né? Então, se eu falar todos os nomes aqui, eu com certeza vou esquecer, né? Então, se você está no YouTube, eu quero agradecer demais. Você faz parte disso. A gente está fechado. Eu sei que a gente foi chamado para isso, para esse momento. Obrigado, os pastores. Obrigado, tias, tios daqui. Mãe, obrigado. A senhora foi uma missionária no meu coração. Pai, obrigado. Eu aprendi generosidade com o Senhor. Deixa de comer para os outros comer. Obrigado. Obrigado, mano. Ju, obrigado. Vocês são demais. Agradeço a igreja de Jambeiro, de Campinas, de Indaiatuba e a igreja de Jardim Augusta, que sou filho e agora pastor. Agradeço a equipe que está aqui, são gente que eu amo demais. E eu posso ter esquecido de alguma pessoa, eu tenho quase certeza, os mantenedores, os meus padrinhos, que são sensacionais, eu agradeço. Fui chamado para pastorear pessoas. E no momento que nós estamos vivendo, que Deus me ajude, que Ele me dê graça em relação a isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a cada um que está aqui no YouTube. Eu sou verdadeiramente agradecido. E eu estou sentindo já o pastorado no meu coração. Espero que Deus me ajude. Muito obrigado, gente. Deus abençoe cada um. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim